Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre correntes trifásicas. O que é uma corrente trifásica? A corrente alternada, quando ela é gerada em grande escala, e ela é gerada em grande escala para ter um baixo custo. Os geradores que fazem isso, que são usados para isso, são os chamados geradores trifásicos. Eles possuem 3 grupos de bobinas. A energia é gerada através de indução eletromagnética e cada grupo de bobina nós chamamos de fase. Devido à sua disposição, à sua montagem física, o ângulo entre elas, o grau de distanciamento entre esse grupo de bobinas, essa energia que vai gerar, essa energia elétrica que aparece, ela vai gerar de forma defasada também. Então, esse defasamento físico que existe entre as bobinas faz com que as tensões, se vocês perceberem no gráfico aí, sejam defasadas também. Então nós temos uma bobina que vai gerar a fase A, uma bobina que vai gerar a fase B e uma bobina que vai gerar a fase C. E se vocês perceberem na energia, na tensão que é alternada, elas são defasadas entre elas. Interligando uma das extremidades de cada grupo de bobina entre si, obteremos o condutor neutro. Percebam que eu peguei uma extremidade de cada bobina e liguei num ponto comum. Esse ponto comum é chamado de neutro. E a fase ficou sendo a outra extremidade da bobina. Então, se vocês olharem nesse esquema elétrico, nós temos aqui a fase A, B e C e o nosso neutro, que é um ponto comum entre todas as 3 bobinas. No nosso sistema de distribuição, nós podemos perceber que existe o neutro, a fase A, B, C, em algumas nomenclaturas são chamadas de fase R, S, T. Se nós pegarmos um voltímetro e medirmos a tensão entre uma fase e o neutro, nós vamos medir 127 volts. Se nós medirmos de uma outra fase em relação ao neutro, o mesmo valor de 127, de qualquer uma das fases. No entanto, se nós medirmos a tensão entre 2 fases, nós iremos medir 220 volts. Que vocês podem perceber aqui nos nossos slides. Entre fase e neutro, nós chamamos de tensão simples. Entre fase e fase, nós chamamos de tensão composta. VFN é fase neutro, VFF é fase-fase. A tensão composta é raiz de 3 vezes maior que a tensão simples. Então nós temos lá a nossa tensão composta, nós vamos chamar de U, que é a tensão fase-fase. E a nossa tensão fase neutra, nós medimos 127 volts. Isso é para esclarecer algumas dúvidas, porque as pessoas falam assim, 220 fase-fase, então entre fase neutra eu tenho 110. Não, entre fase neutra eu tenho 127. Por quê? Porque essa fase simples, ela foi uma redução de raiz de 3 da fase composta, que é a fase-fase. Então nós temos ali o nosso U, o V e uma relação entre raiz de 3. Esse V é o 127 e esse U é o 220. Bem, agora vamos falar sobre as diferenças entre circuitos. Nós temos 2 circuitos trifásicos, o circuito estrela e o circuito triângulo. Vamos falar primeiro sobre o circuito estrela. O símbolo do circuito estrela porque ele parece uma estrela, mas vamos ver como que nós ligamos as cargas no circuito estrela. Quando as cargas estão ligadas entre fase e neutro, ou seja, a fase e vai para a carga e a carga está ligada, todas as 3 cargas estão ligadas num ponto comum, que é o nosso neutro. Neste caso, nós chamamos de circuito estrela. O circuito estrela equilibrado é aquele que possui as 3 cargas iguais. Neste caso, se nós tivermos as 3 cargas idênticas, nós teremos 3 correntes, ou seja, a corrente de fase de cada uma das fases vai ser igual. Isso faz com que não exista uma corrente de retorno no neutro. Nesse caso, eu posso eliminar o neutro sem prejudicar o circuito, mas isso somente para um circuito estrela equilibrado. No caso de um circuito estrela desequilibrado, significa que as cargas elas não são iguais. Isso faz com que as correntes entre as fases não sejam iguais. Isso então exige da gente, vai aparecer uma corrente de retorno neutro
que é para poder equilibrar isso aí. Bem, percebam que na fase A nós temos 3 amperes e na fase C nós temos 1 ampere. Neste caso, no condutor neutro há uma corrente quando as cargas são diferentes. Não podemos retirar o neutro. A fase menos carregada sofrerá uma sobretensão e a fase mais carregada sofrerá uma subtensão. E se vocês perceberem o nosso esquema, subtensão a fase A e sobretensão a fase C. Nos sistemas elétricos, usamos o aterramento do condutor neutro. No caso da interrupção do condutor neutro, este aterramento vai garantir o retorno da corrente para o terra, caso o nosso sistema fique desequilibrado. Bem, como que agora vamos falar sobre o circuito triângulo ou também circuito delta. As cargas, elas são ligadas entre fases. Eu pus aqui na parte superior do nosso slide, a corrente entra na fase A, da fase A vai para a fase B, passa na outra carga e da outra carga vai para a fase C. E da fase C volta para a fase A. Nesse caso, vocês percebam que nós não temos o neutro. Isso, ligando de uma outra maneira esquemática, nós podemos perceber que fica em forma de triângulo a ligação entre as cargas. Daí o nome circuito triângulo. Bem, essa apresentação foi falar sobre as correntes trifásicas, suas origens, características e espero que isso tenha ajudado os senhores no entendimento desse assunto. Obrigado.